Deus esqueceu e perdoou o pecado. A justificação já é um termo legal. É o ato de um juiz declarar justo o infrator. Eu cometi um crime. A lei manda, por exemplo, que eu pague uma fiança. Eu paguei a fiança, continuo culpado, mas o juiz me declara justo. Deus nos declara justos pelo sacrifício de Cristo. É possível ter paz com Deus com fé no sacrifício de Jesus. Legal. Pessoal, a gente está chegando aqui no finalzinho do primeiro bloco. A gente entrevistou Giase Costa, que tem o livro Vencendo o Pecado. Fica ligado que depois do intervalo a gente vai estar com o Giase novamente falando aí sobre o seu livro, sobre a humildade. Até daqui a pouquinho. E aí, galera da Clique TV. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Aguardo você. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Espero você. Na Clique TV. Clique TV. Na Clique TV. Clique TV. Clique TV. Nós estaremos aqui juntos na Clique TV. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Na Clique TV. Eu também estou conectada. Aqui na Clique TV. Vem. Eu, Felipe França, também acompanho o Clique Esporte na Clique TV. Não perca. A partir de agora, todas as segundas-feiras, das 2 às 4 da tarde, o programa Em Forma comigo, Solange Frazão. Estamos aí aguardando você. Quer levar uma qualidade de vida melhor? Aprender o que de melhor você pode fazer para ter um bem-estar mais gostoso na sua vida? Entrar em forma? Aguardo você. Segunda-feira, um beijo das 2 às 4. Oi, como vão vocês todos? Sou PC Siqueira e eu também estou ligado aqui no Clique TV. Olá, eu sou a Jaque Petkovic e eu quero lembrar você que toda quinta-feira, às 2 horas da tarde, ao vivo, aqui na Clique TV com Território. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Reflexões Bíblicas, segunda parte, e a gente está falando aqui com Giase Costa. Na primeira parte do programa, a gente falou sobre o livro dele, Vencendo o Pecado, um livro muito interessante, vale a pena você estar adquirindo, a gente vai falar no finalzinho e também revisando aí a primeira parte. E agora na segunda parte, a gente vai falar sobre o livro dele, que são Bem-aventurados os humildes, a humildade em crise. Giase, a humildade está em crise? Nós vivemos a tremenda crise de humildade mesmo. No lançamento desse livro, o amigo meu que fez deu a palavra no lançamento, ele fez uma observação importante. Ele disse que a crise de humildade é a crise da humanidade. E é mesmo. Os grandes problemas mundiais que nós vivemos estão muito mais com base na arrogância das pessoas, dos líderes, das nações, problemas familiares, a ideia de que a minha ideia tem que prevalecer, eu tenho que prevalecer sobre o outro. O problema da humanidade é justamente a falta de humildade. Gente, a gente estava conversando até agora há pouco, as pessoas confundem um pouco humildade com simplicidade, né? Eu queria que você definisse para nós claramente o que é humildade e talvez o que seria simplicidade. Quando a gente fala uma pessoa simples,
Normalmente a gente pensa em alguém que é desprovido de algum recurso a mais, etc. Normalmente é assim, um homem simples, ele tem uma roupa assim, não usa roupa de marca, mora numa casa, normalmente, mas isso não tem a ver com humildade. Há pessoas que nesse sentido são simples e são arrogantes. E há pessoas que têm muitos recursos e são pessoas humildes. A humildade não tem a ver com o que eu tenho, nem com o que eu sei, com o acúmulo de conhecimentos. A humildade tem a ver com a minha relação com o outro. A humildade tem a ver com a visão, com a imagem que eu tenho do outro e com minha ação em relação ao outro. A humildade tem a ver com o comportamento. A humildade não tem a ver necessariamente com o que eu tenho, embora as posses, os bens levam muitas pessoas a serem menos humildes ainda. Mas apenas às vezes faz aflorar elementos do próprio caráter. Mas, grosso modo, é isso. Humildade tem a ver com o outro, com a minha visão do outro, com a imagem que eu tenho de mim mesmo e em relação ao semelhante, ao próximo. Entendi. Então a humildade tem a ver, quer dizer, em ver o outro uma pessoa tão importante quanto a gente mesmo, se não mais. Sim, inclusive é um conceito bíblico que, se der a gente falar, depois ele fala. Paulo diz assim, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Isso tem a ver com humildade. Tem a ver em reconhecer a dignidade do outro. Tem a ver com o fato de eu perceber que eu não tenho mais dignidade que o outro, que eu não tenho mais valor do que o outro, que o valor e a dignidade que nós temos estão no mesmo patamar, no mesmo nível. Agora, Gésio, você tem aí vários livros publicados. Por que o livro sobre a humildade? O livro sobre a humildade tem a ver justamente por ser a crise da humanidade. Tem a ver porque isso é um problema meu. Isso tem a ver comigo. Quer dizer, quando eu escrevi esse livro, embora seja a crise que a humanidade vive, eu não escrevi pensando apenas na humanidade, escrevi pensando em mim. No meu comportamento, na minha visão de mundo, na minha visão de mim mesmo, na minha relação com os meus filhos. Às vezes nós somos muito arrogantes com os filhos, nós temos mais idade, mais experiência, não valorizamos a opinião, o sentimento, por exemplo, dos filhos, massacramos as pessoas que talvez tenham conquistado menos, e todos nós, de uma certa forma, temos essa tendência. Então é um problema meu, é um problema da humanidade. Então eu falei, isso tem a ver comigo. E Jesus, na história do lava-pés, quando lavou os pés dos discípulos, em João capítulo 13, ele nos dá um exemplo extraordinário, um verdadeiro antídoto contra a arrogância, né, e enaltecendo o valor da humildade. Queria que você comentasse um pouquinho qual a base bíblica que você utilizou para escrever sobre esse tema. Então, a base bíblica foi justamente essa, a história de quando Jesus lavou os pés dos discípulos. É interessante como Jesus caminha por vias diferentes das nossas. O texto de João diz assim, Jesus, tendo amado os discípulos, amou-os até o fim. E ele, tendo percebido, reconhecido, estando consciente de que o Pai havia lhe dado todo o poder. Então Jesus estava consciente de que o Pai havia lhe dado todo o poder. Tendo todo o poder, ao invés de dominar, levantou-se da mesa e foi lavar os pés dos discípulos. Isso é extraordinário. Porque normalmente a gente, sabendo que tem todo o poder, vai querer dominar. Jesus, sabendo que tinha todo o poder, foi servir. Esse eu acredito que dificilmente a gente vai ver na história, acho que é impossível, um exemplo de humildade tão profunda como esse exemplo. E até quando os apóstolos estavam perguntando quem seria o maior no reino dos céus, Jesus já explicou que o menor seria o maior, né? É aquele que serve, né? Agora, queria que você comentasse para nós um pouco os pilares da crise. Os pilares da crise estão explícitos nesses textos mesmo que eu falei, começando pelo amor. O texto diz assim, Jesus, tendo amado os discípulos, amou-os até o fim, depois foi servir. O pilar da crise, da crise de humildade é a crise de amor. A falta de amor pelo outro, a falta de amor pelo semelhante. Nós amamos a nós mesmos, nós amamos as nossas coisas, nós não amamos o outro. Jesus serviu os seus discípulos porque amou os seus discípulos. Jesus serviu a humanidade porque amava a humanidade, porque amou a humanidade. Jesus serviu mesmo aqueles que o maltrataram, que foram hostis a ele, porque Jesus amou todas as pessoas. O primeiro pilar da crise é a crise de amor. O amor visa o outro, o amor visa o benefício do outro, o amor visa o bem do outro. Então, primeiro é a crise de amor. O segundo pilar é a crise de poder. Normalmente o poder é usado como instrumento de domínio, mas o poder deveria ser usado como instrumento de serviço. Quanto mais poder tem um indivíduo, maior a sua responsabilidade de servir ao outro, ao próximo, à humanidade. Isso tem a ver em todos os âmbitos. Por exemplo, na política.
No nosso contexto político, a pessoa imbuída de maior poder no nosso país é um presidente da República. Qual é a função de um presidente da República? Servir a nação. Porque o poder lhe confere isso. Mas normalmente, eu não estou fazendo nenhuma crítica a nenhum político, não, nosso presidente, não é o caso aqui, mas muitas vezes o que a gente vê, as pessoas imbuídas desse poder, elas não servem, elas querem ser servidas e dominam. Quer dizer, o poder, ao invés de ser um instrumento de serviço, é instrumento de domínio, o que foi diferente de Jesus. Tendo Jesus consciência de que tinha todo o poder, levantou-se da mesa e foi lavar os pés dos discípulos. Isso é também extraordinário. E o outro pilar, que são 3, os pilares da crise de humildade, a crise de amor, falta amor, a crise de poder, uma concepção adequada do poder, que o poder é conferido para serviço, não para domínio, o domínio tirano. E o outro pilar é a crise de autossuficiência. Quanto mais poder, mais autossuficiente. Eu não preciso de ninguém. Não preciso de Deus, não preciso de nada. Eu já tenho tudo o que eu quero, tudo o que eu quiser no estalo de dedos. Jesus, ao final dessa história, muito interessante, porque tendo todo o poder, serviu aos discípulos e disse assim, façam uns com os outros, eu fiz com vocês, façam com os outros. Jesus está mostrando o seguinte, a vida encontra sentido numa relação de interferência mútua, né, de serviço mútuo. Eu sirvo as pessoas, eu sirvo meu semelhante me serve, eu sou imbuído de valor para ele é imbuído de valor para mim. Mas o problema hoje é esse, as pessoas não amam mais aos outros, amam a si próprias, poder que é utilizado para o domínio tirano e a autossuficiência. Agora, você comenta no capítulo 3 do seu livro aqui um tema interessante, trocando a capa por uma toalha. O que seria isso aí, trocar uma capa por uma... O que isso aí tem a ver com a humildade? Interessante. Tem a ver com o seguinte aspecto. A capa, no período antigo, ela era uma peça de roupa que conferia honra a quem a possuía. Comparado hoje como se fosse sobretudo. A pessoa que tem a roupa colocava a capa por cima. E a capa, ela era tão importante, para você ter uma ideia, que se uma pessoa ela deixasse a capa como penhor na disputa judicial, jurídica, o credor tinha que devolver a capa para a pessoa ao final do dia, se ela fosse uma pessoa pobre, porque ela servia também como para dormir em cima, como se fosse um colchonete, servia como para ela se cobrir. Então, mesmo se a capa fosse um instrumento de penhor, tinha que ser devolvida quando só se pusesse. Ela era tão importante que ninguém podia estar diante do juiz sem a capa, e nem podia entrar no templo sem a capa. Até um mendigo e os homens mais pobres tinham pelo menos uma capa, porque era muito importante. Um homem que se prezasse não podia estar sem uma capa. Agora veja só, um instrumento que conferia tanta honra, quando Jesus troca a capa pela toalha, ele abre mão do que lhe confere honra, para se cingir com o que confere honra ao outro. Porque a toalha era para lavar e secar os pés, era para secar os pés dos seus discípulos que ele ia lavar. Então, esse acontecimento é importante, porque Jesus está fazendo o seguinte: eu dou tanto valor para vocês, que eu abro mão do que me confere honra, para me cingir daquilo que confere honra para vocês. Legal. Já você comenta no capítulo 4 do seu livro, que é colocando os valores em ordem. Eu queria que você colocasse um pouquinho, que valores são esses? Então, os valores da própria existência. Que veja bem, Pedro, quando Jesus falou que iria lavar os pés dos apóstolos, Pedro tomou uma decisão que, quando a gente lê o texto, a gente fica contrariado com Pedro, mas a gente também faria isso. Claro. Lavar os pés de uma outra pessoa era papel do escravo, do serviçal. Jesus era Senhor. Eles estavam seguindo a Jesus porque achavam que Jesus seria o Messias. Ora, como assim o Messias vai lavar os meus pés? Eu é que tenho que lavar os pés do Messias. Não é assim? Quando a gente recebe alguém que a gente confere honra, nós servimos a pessoa. Não é você que vai me servir, eu que vou te servir. A reação de Pedro seria a reação nossa visceral, porque é assim que funciona o mundo, é assim que funciona a existência. É essa escala de valores. Quem é imbuído de maior status, então deve ser servido. E quem não é imbuído desse status elevado, deve servir. Aí Jesus faz uma reviravolta nesses conceitos. Jesus fala para Pedro: Pedro, se eu não te lavar, então você não tem parte comigo. Quer dizer, no meu mundo, no meu reino, os valores têm outra ordem.
outra ordem. E aí Jesus, então,